Olá pessoal, meu nome é Ricardo Cambraia Parreira, eu sou professor do curso de Medicina da Unifimes, do Centro Universitário de Mineiros, e eu recebi o convite de participar do curso de extensão denominado A Ciência e Caminhos de Construção do Conhecimento em Tempos de Isolamento Social Causados pela Covid-19. E para esse curso de extensão, eu fui convidado para ministrar uma aula a respeito dos artigos de revisão simples. Então eu decidi trazer para esse curso, primeiramente, um pouco sobre a pesquisa no Brasil e como que se introduziu esses artigos de revisão. Bom, primeiramente, é importante mencionarmos que a pesquisa no Brasil ela teve uma relevância, um impacto a partir da criação dos programas de pós-graduação. Então, a partir desses programas, foi possível reunir pesquisadores de alto nível juntamente com alunos que estão interessados nesta carreira científica, e com isso o Brasil conseguiu produzir pesquisas de alta qualidade e em números representativos na comunidade internacional. Então, a criação dos programas de pós-graduação permitiu essa ligação entre os pesquisadores e os alunos que tinham interesse em seguir a carreira acadêmica e científica, e com isso você conseguiu produzir artigos de qualidade e também em grande quantidade. Essa ampliação ela aconteceu então justamente porque nós tivemos grupos de pesquisa e formação de pesquisadores de alto nível. Então, consequentemente, a partir da criação dos programas de pós-graduação, nós agora tínhamos pesquisadores sendo formados a partir desses programas, e esses pesquisadores apresentavam então um alto nível de formação, o que contribuía para a perpetuação da pesquisa no Brasil. Porém, a partir do momento que nós tivemos uma intensa produção da pesquisa, foi surgindo a necessidade de outros tipos de artigos que não fossem artigos originais. Por quê? Como nós temos agora uma grande quantidade de artigos originais, é importante que tivéssemos outros artigos que pudessem sintetizar, mapear os artigos que já foram publicados, para que os pesquisadores iniciantes ou mesmo até experientes pudessem saber a respeito do desenvolvimento daquela área na pesquisa internacional. Então, a partir desse momento começou a surgir a ideia de outros tipos de artigo que visavam trazer uma síntese e também mapear esses tipos de artigos que já eram publicados, para que pudéssemos entender sobre determinada área qual era a evolução da pesquisa naquele cenário. Então, nós conseguimos observar uma contínua expansão da pesquisa e com um relativo crescimento quantitativo. Então, além da qualidade, nós tínhamos também um aumento expressivo na quantidade de artigos. Então, houve essa necessidade de artigos de revisão que permitisse levantar, fazer balanços, mapear e até mesmo análises críticas dos artigos originais que tinham sido publicados. Os artigos originais, eles são baseados em experimentos científicos. Então, esses artigos originais trabalham com o método científico, e agora você tem outro tipo de artigo que permite você mapear vários desses artigos e também fazer análises críticas. Esse tipo de artigo de revisão, ele tem o intuito de colocar em evidências os temas e assuntos, abordagens metodológicas,
procedimentos e análise e também os aportes teóricos e metodológicos para que pudessem ser discutidos e melhorados durante a produção dos artigos científicos, né? E é importante porque a partir desse estudo, desses artigos de revisão, você pode então observar alguns resultados que podem ser replicados ou evitados, bem também como obter algumas lacunas que existem nesse estudo para estimular a produção de novas pesquisas. Então, esses estudos de revisão, eles favorecem o exame de contribuições das pesquisas naquele campo, na perspectiva da definição da área, do campo e das disciplinas que o constituem, e ele permite também você avaliar o quão acumulado esse assunto está dentro da área, se ele tem opções de melhoria, tanto na questão teórica, metodológica, e também pesquisar algumas tendências de investigação. Então, determinadas áreas você consegue criar perspectivas das tendências de investigação para aquela área, incentivando assim os pesquisadores a continuarem trabalhando, por exemplo, com aquele assunto. Isso permite uma compreensão, do movimento da área, a sua configuração, as suas propensões teóricas e metodológicas, e também uma análise crítica indicando tendências, recorrências e lacunas desses artigos científicos. Bom, então houve essa necessidade de criar artigos de revisão, e esses artigos de revisão eles têm o seguinte objetivo: eles consistem em organizar, esclarecer, resumir as principais obras existentes, fornecendo citações completas a partir das referências, utilizando artigos que são reconhecidos internacionalmente, que são obtidos de banco de dados reconhecidos, e eles têm o intuito de abranger o espectro de literatura relevante em uma determinada área. Esse estudo de revisão ele é importante principalmente para os pesquisadores que estão iniciando a sua carreira. E muitas vezes outros pesquisadores mais experientes também têm interesse em mudar de área, e os artigos de revisão é uma ótima opção para que esses pesquisadores iniciantes e que tenham interesse de mudar de área percebam como se encontra a produção de artigos científicos naquela determinada área, e assim ele consegue prever, criar tendências do que ele pode pesquisar sobre aquele determinado assunto, visto que, por exemplo, você pode procurar trabalhar em uma determinada área em que ela já tem um excesso de informações que pode não acarretar um acréscimo de informação para a sociedade, e com isso você não vai obter êxito nas suas pesquisas. Então é importante sabermos quais as necessidades no campo da pesquisa para que você possa trabalhar. Então esses estudos eles podem conter análises destinadas a comparar pesquisas sobre temas semelhantes ou relacionados. E quando a gente faz um levantamento na base de dados da CAPES, nós encontramos diferentes tipos de estudos com nomes diferentes: levantamento bibliográfico, revisão narrativa, revisão bibliográfica, estado da arte, estudo bibliométrico, revisão sistemática e revisão integrativa. E eu encontrei uma forma de agrupar esses estudos em dois grandes grupos, que são as revisões que mapeiam e as revisões que avaliam e sintetizam. Então, as revisões de mapeamento, elas têm o intuito de construir uma contextualização para o problema e analisar as possibilidades presentes na literatura consultada, para que você consiga fazer uma concepção do referencial teórico da pesquisa.
Então, esse tipo de revisão ele já não tem um rigor grande para que você realize a pesquisa desses tipos de artigo, para você construir a sua revisão, mas ao mesmo tempo ele consegue trazer uma contextualização do problema dentro daquela área que você está pesquisando. E aqui nós podemos citar, por exemplo, a revisão narrativa, o levantamento bibliográfico, o estado da arte. Agora nós temos também a revisão que é chamada do tipo de análise. Esse tipo de revisão ele já tem uma diferença com relação à revisão de mapeamento, né? Então as revisões de análise síntese elas precisam já de um protocolo, de uma metodologia para que você selecione os tipos de artigo que serão incluídos dentro do seu artigo de revisão. Então você já tem um rigor metodológico para a produção desse artigo de revisão. E aí nós podemos citar, por exemplo, a revisão sistemática e a revisão integrativa, que eles trabalham com protocolos, né, para você obter os artigos necessários para o seu estudo de revisão. Então, nessas revisões de análise e de síntese, elas se distinguem do estudo de mapeamento na questão da investigação, no estabelecimento de estratégias de diagnóstico crítico, e eles exigem uma transparência no estabelecimento de critérios para a inclusão e exclusão dos estudos que você vai utilizar para a produção da sua revisão sistemática ou integrativa, por exemplo. Então, lá na área das ciências, nós temos que esse tipo de estudo de revisão, né, de análise e de síntese, ele busca identificar condições em que determinadas evidências ocorrem e a possibilidade de identificar os padrões de ocorrência. Então, assim você tem esses vários tipos de estudo que apresentam objetivos diferentes. Então, nós iremos falar principalmente do estudo de mapeamento. O estudo de mapeamento, eu vou citar aqui a revisão narrativa. A revisão narrativa ela é utilizada principalmente na produção de monografias. Então, no caso da revisão narrativa, você já não tem um rigor com protocolos e metodologias para selecionar os artigos que serão utilizados para a produção da sua revisão. Essa seleção ela é subjetiva, a partir da escolha do próprio pesquisador. E aí você vai permitir, durante essa revisão narrativa, estabelecer relações com produções anteriores, identificando temáticas recorrentes, apontando novas perspectivas e consolidando uma área de conhecimento. Então, na revisão narrativa, você vai reunir vários artigos a respeito de um determinado tema, e você vai buscar as informações atuais que existem sobre aquele tema e depois apontar novas perspectivas com o intuito de incentivar outros pesquisadores a buscarem a pesquisa naquele campo. Então, nós temos como exemplo a revisão narrativa. No caso da revisão narrativa, nós precisamos primeiramente escolher um tema. E para isso eu vou citar aqui alguns fatores internos e externos que eu acho importante durante a produção desse estudo de revisão, que é a revisão narrativa. Então, dentre os fatores internos, é importante que você tenha pelo menos uma afetividade em relação a um tema ou um alto grau de interesse pessoal sobre aquele tema, visto que você precisa conhecer um pouco sobre aquela área para que você consiga reunir o máximo de informações que existem sobre aquele tema. E se você não tem um grau de interesse ou mesmo uma afetividade em relação àquele assunto, você não acompanha, não se atualiza sobre aquele determinado campo e muitas vezes você vai deixar lacunas que poderiam ser preenchidas
por exemplo, uma pessoa mais experiente que trabalha naquela área. Então, é extremamente importante você selecionar temas que tenham um grau de interesse por sua parte, ou então que você já tenha um conhecimento grande a respeito daquele assunto. E uma coisa importante que durante a monografia, né, você tem um prazo para ser entregue. E muitas vezes, dependendo do tipo de tema que você seleciona, você necessita de um tempo maior. Então é interessante que você tenha uma noção do assunto que você está selecionando e o tempo que você terá para disponibilizar na produção desse artigo. E outra coisa importante é a limitação das capacidades do pesquisador. Muitas vezes pesquisadores acabam querendo criar um artigo de revisão em áreas em que ele não tem domínio. E isso se torna muito mais trabalhoso, justamente porque você não tem aí uma afetividade, um conhecimento desse pesquisador sobre o assunto, o que torna um pouco mais difícil. E dentro dos fatores internos, dentro dos fatores externos, nós temos, por exemplo, a significação do tema escolhido, ou seja, o quão relevante é o tema que você escolheu para o campo da pesquisa. É algo inovador que deve ser melhor trabalhado, né? Ele tem uma novidade, você tem oportunidades e quais os valores acadêmicos desse assunto. E uma outra coisa importante também é o limite que você tem de tempo disponível para a conclusão do trabalho. Então, como nós mencionamos, no caso de uma monografia, você tem um prazo para ser entregue. E muitas vezes, dependendo da complexidade do tema que você selecionou, você pode ter dificuldades em cumprir esse tempo. E é importante também você observar se aquele tema ele apresenta material e dados para que você consiga construir o seu artigo de revisão. Isso é muito importante porque se você tiver dificuldades de encontrar dados sobre determinado assunto, você então necessitará de um maior tempo de pesquisa e também de produção desse artigo de revisão. Bom, onde que você pode pesquisar esses artigos para a produção do seu artigo de revisão? Você pode utilizar os bancos de dados que armazenam artigos científicos reconhecidos internacionalmente, como por exemplo o PubMed, Medline, a Cielo, o Bireme, o Google Acadêmico. E é importante, né, durante a produção do seu artigo de revisão, você fazer um registro dos artigos que você está coletando, justamente também para facilitar na hora de você citar e referenciar esses artigos dentro do seu artigo de revisão. Então você deve ter uma organização no nível geral do tema. Por exemplo, você quer fazer um artigo de revisão sobre células-tronco e mais especificamente das células-tronco adultas. Então você organiza no nível geral, que é células-tronco, e depois no nível específico, que é células-tronco adultas. E assim você consegue delimitar, fazer um planejamento melhor do seu artigo de revisão. E é importante mencionar que dentro do material que você vai coletar, ele precisa ter uma procedência. Então você tem que obter ele de fontes científicas, como nós mencionamos, o banco de dados, por exemplo, da PubMed, do Cielo, são bancos de dados reconhecidos internacionalmente e que apresentam artigos científicos de procedência. E dentro dessas pesquisas, nesses bancos de dados, para o seu artigo de revisão, é importante, por exemplo, você verificar se o autor daquele artigo que você encontrou, ele é uma referência na área. Isso é importante porque se o autor ele já tem um conhecimento sobre aquela área, então ele está trazendo para você um conteúdo mais profundo do que ele sabe sobre aquele assunto. Isso é importante também para quem vai ler o seu artigo de revisão, porque ao constatar que há autores
né, que são referências na área, e você vai ganhar credibilidade. Uma coisa importante também é verificar se a publicação é recente. Em geral, nós não utilizamos artigos com mais de 5 anos da data de publicação. Então, com isso, você utiliza artigos recentes para o seu estudo de revisão. E outra coisa é você verificar se aquele artigo, né, da revista ele é avaliado por pares, porque muitas revistas às vezes não tem esse tipo de avaliação, e a avaliação por pares é hoje reconhecida como uma das melhores avaliações para artigos científicos, pelo menos o que é mais justo hoje no campo da ciência. E você também deve verificar se as revistas as quais você encontrou o artigo, elas apresentam um reconhecimento internacional, se elas têm um fator de impacto importante, né? E assim você vai construir um artigo de revisão de credibilidade e que seja importante, vai contribuir para a sociedade científica. Bom, aqui eu vou falar um pouco sobre a montagem do referencial teórico, né, de uma revisão narrativa, e aqui eu vou mencionar quando você está fazendo, por exemplo, uma monografia, e depois eu vou fazer então uma comparação com o artigo de revisão que é publicado em artigos científicos. Então, quando você vai fazer uma montagem do referencial teórico, você então escolhe trechos desses artigos que têm relação com o seu tema. Ao mesmo tempo, você vai transformar esses trechos em citações indiretas, né? Então você vai passar de citações diretas para indiretas, por exemplo, utilizando paráfrases. Sempre, né, você deve citar a fonte de qual você obteve ou retirou aquele trecho, e além de você referenciar esse artigo, né, na parte de referências dentro do seu artigo. E é muito importante vocês terem cuidado com o plágio. O plágio ele não é basicamente você copiar e colar de forma idêntica determinados trechos. O plágio ele está associado a você, mesmo parafraseando algumas citações, você não citar quem é realmente o autor daquela frase. Isso é considerado plágio, porque você não deu crédito ao autor. Além disso, você pode ter plágio se você começar a utilizar vários trechos do mesmo artigo no seu artigo, e aí você observa que existe uma ordem que constitui basicamente o artigo original do qual você retirou, e às vezes você não cita esse artigo, então você está cometendo plágio. E o plágio ele é uma situação que está bem complicada nos dias atuais, né? Nós temos hoje várias ferramentas que são utilizadas para detectar o plágio, mas muito melhor do que você, né, ser pego por uma ferramenta de plágio é você realmente conhecer a melhor forma de você referenciar e citar esses autores sem cometer o plágio, né? Isso é uma questão de ética com outros pesquisadores, com quem realmente produziu aquele texto. E é importante mencionar que durante a monografia, além da seleção desses trechos para você montar o seu referencial teórico, você também pode colocar, né, no seu desenvolvimento do texto, na sua introdução, por exemplo, uma pergunta, qual que é o problema que você encontrou a respeito daquele assunto. Depois você coloca uma hipótese, né, que vai tentar justificar aquele problema, e também você pode utilizar metodologias, objetivos específicos para trabalhar dentro do seu artigo de revisão. E depois você no final pode fazer suas considerações finais. Então aqui nós temos um exemplo, né, de uma revisão narrativa, e em muitas universidades você encontra esses documentos que fornecem, né,
as normas que são necessárias para você produzir o seu artigo ou a sua revisão ou a sua monografia. Então é importante vocês pesquisarem na universidade que existe geralmente um manual de normas para serem seguidos. Por exemplo, o espaçamento, né, qual é o entre linhas entre uma frase e a outra, qual o tipo de estilo de referência que você vai utilizar, se é o ABNT. Então é importante que dentro da sua instituição você pesquise qual tipo de documento que determina essas normas para que você siga e não tenha problema durante a apresentação da sua monografia com relação às normas. E aqui eu coloquei então, né, essa revisão narrativa e eu vou fazer agora uma comparação com a revisão que nós publicamos em artigos, como artigos científicos em revistas científicas. Então aqui, né, eu deixo para vocês as referências que eu utilizei para a produção desses slides, né? Então vocês têm acesso a essas referências para que vocês possam se aprofundar mais. E agora eu vou falar um pouco, né, sobre o artigo de revisão do tipo simples, que é utilizado em publicações de revistas científicas. Para isso, eu vou trazer para vocês uma experiência que foi o meu primeiro artigo de revisão, que eu tive a oportunidade de participar e foi onde eu aprendi como que funciona a produção desse artigo para que pudéssemos publicar em uma revista. Então, primeiramente é importante mencionar o seguinte, geralmente esses artigos de revisão eles são produzidos a partir de convite dos editores da revista a alguns pesquisadores que apresentam um know-how, um conhecimento muito grande sobre determinado assunto. Então, mais do que justo, né, a revista procurar um pesquisador que trabalha, por exemplo, há muito tempo com células-tronco, para que ele possa produzir um artigo de revisão, já que ele tem um conhecimento profundo sobre esse assunto e, ao mesmo tempo, ele é atualizado, né, com relação às novidades que se tem sobre aquele assunto, isso que é o trabalho dele. Então, muitos desses artigos eles são obtidos a partir de convites da editora, né, da revista, que faz um convite ao pesquisador que trabalha nessa área. Entretanto, você pode, né, você é um pesquisador iniciante e você ainda não tem nenhum tipo de experiência ou mesmo reconhecimento, mas você, se tiver um interesse por determinada área, estiver disposto a procurar sobre aquele assunto de forma massiva, você tem a oportunidade de publicar esses artigos de revisão nas revistas científicas. É importante você já pensar sobre o assunto e fazer um esquema do que você vai abordar nesse artigo de revisão e você enviar um e-mail para o editor da revista comunicando com ele que você tem interesse em produzir um artigo de revisão sobre esse determinado assunto e que se a revista tem interesse em publicar, porque muitas vezes você pode produzir um artigo, né, de revisão e a revista não aceita. Mas você não vai perder o seu trabalho, você pode enviar para outras revistas que tenham um escopo, ou seja, o escopo seria você observar qual área, né, qual assunto aquela revista trabalha. Então é importante que você também pesquise o escopo da revista para que você não mande, por exemplo, um artigo de células-tronco para uma revista que trabalha, por exemplo, com psicologia. Então você tem que ter um alinhamento do assunto com o tipo de área que a revista trabalha. Então é importante você também trabalhar nisso. Bom, esse artigo de revisão, eu comecei a trabalhar com ele logo após eu entrar no mestrado e juntamente com o meu orientador, o Rodrigo Ribeiro Rezende, eu tive essa oportunidade
de trabalhar com um artigo de revisão. Primeiramente, nós no laboratório estávamos iniciando um trabalho com células tronco humanas adultas. Então, lá no nosso laboratório, nós já estávamos trabalhando com o isolamento de uma célula tronco adulta a partir de lipoaspirado. Então, nós conseguimos uma colaboração com uma clínica, né, de cirurgia, em que, ao fazer a lipoaspiração, nós conseguimos, né, com a autorização do paciente e do médico, utilizar aquele material gorduroso para isolar células tronco adultas. E o que a gente percebia é que, quando a gente estava trabalhando com esse assunto, nós tínhamos uma dificuldade em encontrar artigos que falavam quais os protocolos para você isolar as células tronco adultas daquele tecido. E com isso, ao pesquisar na literatura, nós então observamos essa deficiência de um artigo que pudesse trazer vários protocolos para isolamento dessas células em vários tecidos. Então, assim, nós propomos, né, dentro dos colaboradores, criar um artigo de revisão que pudesse trazer o assunto células tronco adultas humanas obtidas de diversas origens. Então, quando a gente pensou nesse assunto, nós começamos a esquematizar o que seria abordado nesse assunto. Então, eu acho que esse é um passo importante para que vocês saibam exatamente o que vai ser escrito no artigo, para que vocês não fiquem perdidos durante a pesquisa. Então, como nós tínhamos o conhecimento, nós pensamos, nós podemos falar sobre algumas fontes de células tronco adultas, né? Podemos falar alguns protocolos para isolar essas células, alguns protocolos que são utilizados para diferenciar essas células e também associar alguns estudos clínicos que utilizavam essas células tronco, por exemplo, com algumas doenças. Então, por exemplo, nesse artigo, nós propomos de utilizar como origem de células tronco alguns tecidos, por exemplo, como o sangue do cordão umbilical, né? Nós utilizamos também como referência a medula óssea, né? O tecido adiposo, o fluido amniótico e a placenta, e além do sangue menstrual, para a obtenção dessas células tronco. Então, nós agrupamos, né, esses tecidos para falar deles, e com isso nós então queríamos falar sobre, por exemplo, quais os protocolos que são utilizados para obter e identificar essas células desses tecidos e também a aplicação dessas células em doenças clínicas. Então, com isso, nós esquematizamos nosso artigo. Então, a partir desse momento, nós fomos falando sobre cada dessas células tronco de diversas origens, e depois nós criamos algumas tabelas, né, contendo, por exemplo, os marcadores fenotipos que são utilizados para caracterizar essas células tronco. Depois nós criamos também tabelas que mostravam, né, protocolos de diferenciação dessas células tronco que eram obtidas de determinado tecido. Colocávamos também, né, marcadores positivos e negativos daquele tipo de célula. Isso nós fizemos então com todas os tecidos, né, que nós especificamos, e com isso também nós colocamos algumas imagens dos protocolos, né, para obtenção dessa célula a partir desses tecidos, e também dos protocolos de quais células essas células tronco eram capazes de diferenciar. Então, aqui nós temos algumas imagens que mostravam a diferenciação dessas células tronco em quais linhagens. E é importante, durante o artigo científico, você produzir imagens que vão atrair o leitor para o seu artigo. E foi devido, né, a essa preocupação em obter essas tabelas com um assunto bem completo, né, sobre vários aspectos dessas células tronco adultas, que nós obtivemos um número alto de citações desse artigo. Por isso eu trouxe para vocês, porque foi um primeiro artigo de revisão que nós produzimos,
ele foi publicado numa revista, a Cytometry, e ela tem até um fator de impacto bom, e com isso nós tivemos um grande número de citações. A última vez que eu tive contato, esse artigo já tinha mais de 120 citações, que para a gente é um grande número. Então, a partir da estrutura desse artigo, você consegue construir um artigo que será muito importante na área científica. Então, como nós tínhamos essa necessidade de encontrar protocolos de diversas origens de células-tronco, nós conseguimos então fazer um agregado, um conjunto de informações e reunir em um único artigo. Dessa forma, você facilita, por exemplo, aquele pesquisador iniciante para ele procurar o assunto dentro desse artigo e saber, por exemplo, o que ele tem de perspectiva se ele continuar trabalhando naquela área. E ao mesmo tempo ele também tem aqui uma base para que ele consiga começar a trabalhar, ao invés de ficar descobrindo tudo sobre aquela área. Então foi um artigo que nós temos bastante orgulho pela quantidade de citações, e diferentemente da revisão narrativa, que você faz uma coisa mais simples, com uma pesquisa menor de artigos, esse artigo nosso, para obter esse grau de conhecimento, nós utilizamos quase 300 referências. Então nós temos aqui 301 referências que nós utilizamos para obter essas informações e colocar tudo dentro de um artigo. Então, um artigo de revisão para a revista, ele, apesar de ele apresentar uma similaridade com a revisão narrativa, porque você não precisa de um método que especifica os critérios de inclusão e exclusão da sua pesquisa, você baseia de forma subjetiva, pesquisando palavras-chave importantes dessa área, mas você realmente tem que fazer uma pesquisa muito profunda sobre aquele assunto, o que tem de novidades, para que a revista aceite o seu artigo. Somente dessa forma você mostra para a revista que você realmente tem um conhecimento suficiente sobre aquele assunto, e também você se mantém atualizado sobre aquele assunto. E aqui eu vou falar, por exemplo, como que você pode buscar algumas revistas para publicar o seu artigo a partir de determinado tema. E também é importante vocês perceberem que as revistas, elas também têm as suas próprias normas. Então, dentro da revista, você vai encontrar as normas que são necessárias para você publicar o artigo. Então, aqui, primeiramente, eu gostaria de apresentar para vocês uma ferramenta que ela ajuda você a encontrar qual a melhor revista para você publicar, de acordo com o tema ou até mesmo com o resumo que você tem ou que você construiu sobre determinada área ou assunto. Então, você vem no Google e procura uma ferramenta que é um seletor de jornal científico, e a partir da inserção de palavras ou mesmo de resumos dentro dessa pesquisa, você consegue encontrar então revistas que são adequadas, ou seja, que apresentam aquele escopo mais adequado ao tema que você está procurando. Então aqui você tem, por exemplo, uma pesquisa com termos gerais, ou pelo nome da revista, pelo campo de estudo, ou mesmo pelo resumo ou palavras-chave. Aí, por exemplo, você quer pesquisar sobre células-tronco, então você digita aqui stem cells, e aí você vai obter então um compilado de revistas que tem aquele assunto que é abordado dentro da revista. E aqui você tem as informações dessa revista. Então, por exemplo, essa revista você tem um fator de impacto de 2019 muito alto. E aí, quando você clica, você tem mais informações, por exemplo, como a frequência de publicação, que ela é publicada mensalmente, você tem o ISSN dela, você que tem o fator de impacto, o SJR, ou mesmo fator de impacto, dependendo da revista,
que você já consegue ter uma noção do impacto dessa revista para que você consiga publicar os seus artigos. Então essa ferramenta eu acho ela muito importante para que você consiga se orientar para qual revista você pode publicar. Então ela facilita bastante esse processo de pesquisa da revista. E depois, quando você, por exemplo, na revista que eu publiquei o nosso artigo de revisão, aqui, por exemplo, eu pesquisando ela, eu tenho aqui o fator de impacto dela. Na época, quando a gente publicou, ela era um pouco mais alta, mas ainda assim uma revista de fator de impacto bom. Então, quando você entra na revista, você agora tem acesso às normas que são necessárias para você, as normas que são necessárias para que você produza o artigo e ele seja aceito. Muitas revistas recusam o artigo se você não tiver colocado nas normas que a revista pede. Então, por exemplo, aqui no site dessa revista, você procura em algum lugar o guia para os autores para que eles possam publicar. E quando você procura essa página, você que vai ter uma série de informações que são importantes para que você produza o seu artigo a partir dessas normas, para que ela seja para que seu artigo seja pelo menos avaliado pela revista, tá? Então aqui você tem vários aspectos, como a política do editorial, questão de direitos, os direitos do autor e da revista, Você tem aqui o tipo de revisão que essa revista utiliza, que é o tipo de revisão por pares, que é muito importante, que é o mais aceito, Você tem os tipos de artigo que essa revista aceita, e aqui nós conseguimos observar que essa revista aceita o artigo de revisão. E ele está falando aqui, que geralmente os artigos de revisão eles são a partir do convite da revista. Então você tem que consultar o editor-chefe para que você veja a disponibilidade para a publicação do seu artigo de revisão na revista, para ver se eles têm realmente interesse em publicar. Então, no caso dessa revista, é interessante você enviar falando sobre um pouco do seu artigo de revisão, mostrando os aspectos que você vai abordar, e se a revista tiver interesse, ela pode então publicar. E aqui você tem mais informações sobre as questões de comitê de ética de animal e humano, se for um artigo original. E aqui nós temos informação sobre a submissão do artigo. Nós temos aqui que essa revista pede que o material suplementar ele seja feito o upload de forma separada. Aqui nessa revista, tanto as tabelas quanto as figuras, elas são dentro do texto, então elas não são separadas. Aqui também descreve como que deve ser a tabela, como que deve ser a figura. E você tem aqui, por exemplo, a organização de um artigo original, de como que deve ser feito para que ele seja avaliado pela revista. E aqui existe uma coisa muito importante, que eu também vou apresentar para vocês de forma mais breve, uma ferramenta que ajuda muito no processo de produção dos artigos, que é uma ferramenta de gerenciamento de referências. Aqui nós temos que essa revista ela utiliza um determinado estilo de referência. Então, por exemplo, nós estamos acostumados a produção de monografia a utilizar o ABNT, mas a maioria das revistas tem um estilo próprio ou mesmo um estilo padronizado de referência, e você tem que se adaptar a esse estilo para que a revista pelo menos avalie o seu artigo. Então aqui ele está mencionando que utiliza esse estilo. Esse estilo ele já foi atualizado, Então o que você pode fazer? Você pode pesquisar esse estilo e você coloca a ferramenta que eu vou apresentar para vocês, que é o EndNote. O EndNote, tem o EndNote e o Mendeley. Eu particularmente prefiro o EndNote. E aí você coloca aqui o EndNote, que é uma ferramenta de gerenciamento de referências, e aí ele vai te dar um arquivo para você fazer o download. Esse arquivo ele contém as normas que são utilizadas para
a produção das referências, e ele faz isso automaticamente. Então o EndNote faz todas essas modificações nas referências para você. Então por isso é uma ferramenta muito útil. Então aqui nós entramos, esse estilo de referência foi atualizado para esse outro tipo agora. E aí você faz aqui o download na página do EndNote. Aqui você consegue obter o programa do EndNote e também as referências, os estilos de referência que são utilizados em determinadas revistas. E aí você faz o download, né? E aí ele vai trazer para você um arquivo contendo, né, os padrões que são seguidos por aquela referência. E aí aqui eu já tenho instalado o meu EndNote. Então a partir daquele site você consegue fazer o download do EndNote. Ele é gratuito durante 30 dias, depois você tem que obter uma licença. E com isso você vai conseguir gerenciar os seus artigos e as referências. Então, como a gente aqui fez o download desse estilo, quando você clica ele vai abrir lá, e ele aqui tem uma série de informações de como que deve ser a referência. E você não precisa se preocupar com isso, porque esse programa ele se encarrega de configurar todas as referências que você tem no seu artigo de acordo com o padrão desse estilo. Então aí você vem e pede para salvar. Então aqui você salva o estilo, ok? Eu já tenho esse estilo, então eu não vou substituir. E aí você fecha o EndNote. Quando você abre o EndNote, você instala o EndNote ele também instala no seu Word, aqui numa aba, para que você consiga fazer o uso, né, da inserção, da citação das referências. Então aqui no Word nós temos o EndNote que instala uma aba contendo algumas funções que serão importantes para você trabalhar com as referências. Então quando você abre o EndNote, você tem essa página, né? Aqui não tem nenhum artigo quando você abre uma biblioteca nova. Esses artigos são artigos que eu pesquisei. É importante também que você saiba trabalhar com as ferramentas de pesquisa dentro do EndNote para que você consiga citar os seus artigos que serão inseridos no artigo de revisão. Então, por exemplo, vamos procurar aqui algum artigo no PubMed sobre, por exemplo, stem cells, né, células-tronco. E aí vamos abrir. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o meu artigo, que eu já tenho o DOI dele. Eu utilizo muito o DOI para pesquisar os artigos. Por quê? Porque o DOI ele é único, então você vai conseguir achar apenas aquele artigo. Aqui em pesquisa, você clica no PubMed e aí você vai selecionar qual tipo de informação que você vai pesquisar. Então eu procuro sempre o DOI, porque o DOI vai achar apenas esse artigo, porque é uma assinatura eletrônica única daquele artigo. Então quando eu coloco o DOI, ele vai encontrar o meu artigo, que eu vou citar no meu artigo de revisão, por exemplo. Então quando eu coloco para ele pesquisar, ele localiza o artigo. E aqui você vai ter uma biblioteca que você pode criar, por exemplo, uma biblioteca chamada stem cells, que vai trabalhar só com os stem cells. E aí você copia essa referência para essa pasta e aí depois você tem a informação desse artigo dentro da sua pasta. Aqui eu não tenho nenhuma pasta, então ele fica jogando todos os artigos na pasta de todas as referências. Mas aqui você pode criar uma página contendo cada uma desses artigos, desses assuntos, tá bom? Bom, aí depois você entra no Word e você está escrevendo lá sobre o artigo. E aí o que você acabou de escrever aqui, quem falou isso aqui, né, você fez uma paráfrase, foi o autor daquele artigo que a gente acabou de pesquisar. Então você vem e pede para inserir, né, a citação e digita o nome do autor. E aqui aparece. Então o artigo que nós estávamos procurando é esse artigo aqui, quer ver? Aqui, ok?
Quando você seleciona, você tem a opção, né, de colocar algumas informações. Se você quer tirar o autor, o ano, se você quer deixar só o autor, tira o ano. Então você pode escolher qual opção. E aí você manda inserir. Ele vai inserir então a referência, né, a citação no texto, e no final da página ele vai citar a referência completa. Beleza. E agora, como que eu vou saber qual o estilo de referência que ele está utilizando? Então, quando a gente fez, né, aquele download do estilo, ele coloca então na base de dados do EndNote, e quando você vem aqui, ó, você tem os estilos de referência. Então aqui você pode selecionar. Então aqui, ó, você pode procurar diretamente os estilos que já estão cadastrados, ou dependendo da revista você pode encontrar aqui o estilo daquela revista ou fazer o download. Então, como a gente tinha pesquisado, né, o estilo que aquela revista utiliza, que eu esqueci o nome do estilo, CSE. Então vamos lá pesquisar. CSE. Então aqui nós encontramos. Então aquela revista utiliza esse estilo de referência. Então você precisa trabalhar com esse tipo de referência. Então eu seleciono aqui o estilo para que ele consiga ajustar todas as referências naquele estilo. E quando eu vou no Word, e aqui tem novamente a função do estilo. Então quando eu mandei inserir essa citação com a referência, ele colocou no estilo do Vancouver. Vancouver também é um estilo muito utilizado. Então agora nós precisamos mudar. Então você pode aqui colocar, selecionar outro estilo e colocar o CSE e clicar. Automaticamente ele já ajusta a referência para o estilo. Veja que diferente do Vancouver, que o número da citação vinha em parênteses do mesmo tamanho, no caso desse, o número vem sobrescrito. E ele faz isso em todo o documento para você. E caso você tenha um documento muito extenso e precise atualizar tudo de uma vez, você pode vir aqui e pedir para ele atualizar todas as citações. E com isso ele faz isso em todo o seu documento do Word. E com isso facilita bastante essa ferramenta, porque você não fica perdendo tempo configurando as referências. E uma coisa muito importante, que é comum de acontecer, é que o seu artigo seja recusado por uma revista. Então agora você vai pegar o seu artigo, vai fazer alguns ajustes e vai enviar para outra revista. E aí você descobre que a outra revista não utiliza esse estilo. Ela utiliza o estilo, por exemplo, da AJPCel. Então você tem aqui, clica aqui e ele vai atualizar novamente para o estilo daquela revista. Então facilita muito essas ferramentas de gerenciamento de referência para que você possa trabalhar. E dessa forma, assim, você dedica mais tempo para você fazer um documento, né, um artigo de revisão mais rico em conhecimento, para que você tenha ele aceito nas revistas de alto impacto, tá bom? Pessoal, eu acredito que era basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Espero que eu tenha contribuído um pouco, né, com essas informações, ajudando para que vocês consigam produzir artigos de revisão simples de alto impacto, né, que são publicados em revistas de alto impacto. E me disponho a retirar dúvidas de vocês lá no grupo, e fiquem à vontade para assistir a aula quantas vezes, para que vocês aprendam e possam utilizar essas ferramentas, tá bom? Muito obrigado, pessoal.